Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Essa é a nossa terceira aula. Hoje nós finalizamos esse curso, um profissional fora do comum. Então, 31 passos para nós alcançar os nossos objetivos. Nós, primeiro aula, falamos de 10 passos. Segunda aula de mais 10, e hoje nós finalizamos com mais 11 passos, que finaliza o nosso curso. Começamos assim: não fique desestimulado quando outras pessoas questionar sua motivação. Então esse aqui é um dos objetivos que nós temos que ficar atento. Por quê? Às vezes você tem sonhos, você tem objetivos, e você vai contar aquele sonho teu para alguém e você fica, às vezes, você recebe uma informação, fica desmotivado. Eu lembro como hoje, que eu passei no vestibular em Direito e fui comentar com alguns colegas, alguns parentes, e desmotivaram eu. Falaram: não, você fazer isso agora, você não tem condição não, vai vender móvel, vai fazer isso, fazer aquilo. Aí vem uma tristeza no coração da gente, fica desmotivado. Mas a sorte que nós temos pessoas, né? E também o Espírito Santo que vem dentro de nós e fala: não, vai em frente, você consegue. E assim, eu quero dizer para vocês, você tem sonho, você tem objetivo. Então é o seguinte, vai em frente. Cuidado com essas pessoas que questionam a sua motivação. Qualquer um de nós já foi acusado injustamente de algo. Sempre teremos um adversário. Então, talvez você foi acusado de algo injustamente. E talvez você ficou triste. E aquela motivação tua foi embora. Por algo, talvez, você precisava buscar esse questionamento, conversar com o Espírito Santo e resolver a situação. Talvez seu patrão pode interpretar você erradamente. Cliente pode duvidar, talvez, da sua sinceridade. Mas se você saber quem você é, você vai resolver essa situação. Tem muitas pessoas que param aqui. Quando é questionado, ele para. Não fique desestimulado. Separe um tempo para conversar sobre as situações com pessoas genuinamente sinceras. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Porque você para. Então, procura uma orientação de pessoas genuinamente, pessoas que amam você, pessoas que conhece o seu coração, conhece a sua vida. Aí você vai resolver os conflitos. Não desperdice tempo ou energia com quem estimula conflito. Talvez você fique perdendo tempo com pessoas que só ficam estimulando conflito, brigas, contenda. Aí como é que faz a tua motivação? Você sonhou, estudou, tem um objetivo, aí você fica conversando com pessoas que ficam gerando conflito. Então, cuidado com as energias que você está gastando com pessoas erradas. Jesus era acusado injustamente por outras pessoas. Os fariseus diziam que ele era possuído por espírito maligno. Jesus ele tinha um objetivo, isso aí não afetava ele. E você, como discípulo de Jesus, às vezes pessoas vão falar algo de você, mas você tem que entender quem você é. Permita dar-lhe algumas sugestões. Quando falar com outras pessoas, seja conciso, seja ousado. Não deixa dúvida, porque às vezes você vai falar com a pessoa deixando dúvidas. Então seja ousado. Não, meu sonho é esse, meu objetivo é esse, eu vou chegar lá e pronto. Agora, às vezes você vai conversar com a pessoa e deixa dúvida, fica meio... Aí não vai dar certo. Aí gera as interpretações diferentes. Seu sucesso aguarda do outro lado do escândalo e de outras acusações falsas. E também aqui, voltando aqui um pouquinho atrás aqui, quantas pessoas, quando surgiu o telefone, né? Foi inventado, quantas pessoas ficaram: gente, isso aí não vai dar certo, já pensou? E hoje, como está sendo? Eu lembro quando nós chegamos aqui em Rolim de Moura, era um ureão ali, formava fila. Nós nunca sonhávamos que nós temos hoje um smartphone, conversa com o mundo inteiro, né? Então, pouquinho, 30 anos tem só isso, não tem muito tempo não, 30 e poucos anos nós já temos hoje. Então você vê como, talvez na época que inventaram o celular, todo mundo ficava assim, né? Será que isso aí vai dar certo? Onde nós estamos hoje? Então, se essas pessoas fossem ouvir, nós não estaríamos hoje com essa modernidade.
Também quando eu falar também da carruagem sem cavalo, né? Também. Então, é assim. Então, não fique dissimulado com outras pessoas questionar sua motivação. Tenha confiança em suas particularidades. Então, esse aqui é um outro objetivo. Você é importante. Você sabia que você é importante? Já perguntou aí para Deus: Deus, eu sou importante? Porque às vezes nós queremos que as outras pessoas achem nós importantes, mas nós não achamos que nós somos importantes. Você não sabe quem você é. Aqui é um ponto que um profissional fora do comum, ele tem que ter esse objetivo na vida dele. Se você não entender, você fica parado no tempo. Algumas pessoas não merecem que você gaste tempo e energia com elas. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedacerão. Mateus 7,6. Você não tem que provar nada a ninguém. Você é filho do Criador. Todas as bênçãos celestiais são para você. Você é filho. Então não tem que ninguém questionar você. Você tem a mente de Cristo. Dons e talentos foram colocados no seu íntimo. Descubra quais são eles, celebre. Então o segredo qual é? Descubra qual é o teu dom, o seu talento e celebre isso. Nunca desperdice energia tentando provar algo para alguém. Vá onde você é celebrado e não é tolerado. Que às vezes nós ficamos gastando energia com algo que não tem significância, nem para você, mas você fica. Então, gaste sua energia naquilo que tem motivação, naquilo que Deus colocou nos seus sonhos e seus objetivos. Porque um profissional fora do comum, ele tem que ter isso em mente, para ele não perder os objetivos. Porque às vezes você tem um sonho, tem um objetivo, busca algo, e uma pessoa chegou e falou uma palavra para você. Parou. Ficou 1 ano atrasado, perde 2 anos, 3 anos, sem precisão. Você tem que saber quem você é. Você precisa descobrir seu valor. Jesus sabia disso, Satanás o tentou. Então Jesus, ele foi tentado. E às vezes nós também somos tentados. Mas você sabe seu valor? Jesus fez surdos ouvir, ele abriu os olhos dos cegos, fez os coxos andar, mortos ressuscitar, pecadores foram transformados. Entretanto, o escárnio dos duvidosos continuava chegando a seus ouvidos. Quando Jesus foi crucificado, ele dizia: você que destrói o templo, reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Qual foi a reação de Jesus? Ele tinha confiança em seu próprio valor, conhecia seus propósitos. Ele recusou-se a deixar os insultos de homens ignorantes mudar seus planos. Tenha confiança em suas particularidades. Então, você precisa descobrir o seu valor, porque às vezes você tem um objetivo, tem um sonho, e talvez pessoas falam algo e ficam tirando sarro. Aí é o cara aí tentando, isso aí não vai dar nada não. Isso aí ele não vai conseguir. Mas você tem a certeza. Você buscou, você estudou, você sonhou. Que às vezes, o que nós acontecemos com nós mesmos? Nós preparamos para uma corrida de 100 metros rasos. E a vida é uma corrida de 5 quilômetros com obstáculo. E se tem um obstáculo, você tem que se preparar. Às vezes, no primeiro obstáculo, nós paramos. Paramos. Então, se prepara, que a vida tem obstáculo. E a vida é longa. Deus está ciente da grandiosidade oculta em você que outras pessoas ainda não perceberam. Então, esse aqui é o terceiro objetivo hoje. Há algo incrível dentro de você. O preço que Deus se dispõe a pagar mostra o valor que Ele viu em você. A tarefa que você tem a realizar foi determinada quando ainda estava no ventre de sua mãe. Então você é um vencedor. Desde a sua concepção você é um vencedor. Você sabia que não tem ninguém igual a você? Não tem ninguém. Deus deu dons e talento para você, que não deu para outra pessoa, deu para você. Sonho está dentro do teu coração aí para você colocar em prática. E você tem uma missão. Já perguntou para Deus: Deus, qual é a minha missão?
Qual que é a missão? Ficar sendo uma pessoa que só fica reclamando da vida? Não, isso não é tua missão, não. Deus tem algo para você dentro de você. Deus sabe disso, Ele formou você e conhece o propósito invisível para o qual você foi criado. Você não é um acidente prestes a acontecer. Tudo que há dentro de você é conhecido e apreciado. E foi criado intencionalmente para ser usado com plenitude pelo Criador. Suas falhas não impedem que Deus a use. Elas existem para motivá-lo a buscar o Senhor. Poucas pessoas fazem uma análise correta de você. Suas falhas são muito menores do que elas imaginam. Sua grandiosidade é muito maior do que elas conseguem perceber. Aqui, você tem que entender, talvez, o que acontece? Você vai andando de bicicleta. Você caiu. O que você faz? Vai ficar deitado? Levanta. Às vezes, o que acontece conosco? Nós ficamos olhando só para nossas falhas. E nós não resolvemos aquela situação. Passamos anos e anos naquela mesma murmuração. Ah, eu não consigo. Eu comecei a andar um passo, caí e fiquei caído. Deus está dizendo para você hoje. Começa hoje. Não começa ontem, começa hoje. A sua vida é hoje. Você está respirando. Então, se você está respirando, tem condição de você melhorar. Hoje tem condição de você ser melhor do que ontem. Porque às vezes nós ficamos muito no passado, né? Ah, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo. Mas você não fez. Mas eu quero dizer para você que você tem uma oportunidade, você está vivo, é hoje. Nós temos uma oportunidade, é hoje. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de compreender, capaz de estar completamente satisfeito com você. Então, tem uma pessoa aí que está com você. Ele está aí, ele chora por você, ele geme por você, ele intercede por você. Então, vamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Ele é o único que avaliou corretamente seu futuro, suas habilidades, a disposição de seu coração para se tornar grande. Por isso que ele continua desenvolvendo seu caráter em meio aos ataques e à crise. Lembre-se disso continuamente. Deus já determinou a conclusão de sua vida e está apenas esperando que você descubra qual é. Você viu aí? Deus já determinou. Agora é o seguinte, qual que é o segredo? Descubra. Descubra tudo isso que Deus tem para você. Deus está ciente da grandiosidade oculta em você, que outras pessoas ainda não perceberam. Amados, Deus tem algo grandioso para você. Cada um de vocês aqui, Deus tem algo grandioso para você. Você tem uma missão. Agora é o seguinte, descubra ela. Não fica vivendo uma vida de comparação, comparando com o outro. O que para o ser humano, você fica comparando. Você pode sim ver experiência no outro e copiar. Agora, você não pode parar, dizer que você é inferior ou maior do que o outro. Você é uma personalidade. Sempre feche porta com gentileza. Aqui é algo que um profissional fora do comum tem que ter isso em mente. O que acontece? Muitas pessoas hoje, o que ele faz? Ele entra numa empresa, ora, busca, põe a igreja todinha para orar. Ele entra na empresa, qualquer desavença que ele tem ali, ele sai pela porta do fundo. Coisinha mínima, ele sai pela porta do fundo. Então, o segredo para o sucesso, passe por cada porta de amizade de maneira correta. Você não poderá entrar no próximo período de sua vida com alegria se não sair do seu período presente de maneira correta. Então, Jesus concluía a obra que vinha realizar nessa terra, ele clamou à cruz, está consumado. A salvação está completa. Então, a grandiosidade que Deus coloca dentro de você, Ele quer que você tenha isso em mente. Quando você sair em um determinado lugar, sai pela porta da frente. Outras pessoas, eu vejo, assim, chegam num carro, bate a porta que abre o outro lado. Para que isso? Para que esse nervosismo? Uma vez, eu estava em um determinado lugar, terminou um evento,
E a pessoa ia saindo com a família dele, o marido entrou dentro, a esposa, na hora que foi entrar, bateu a porta que eu acredito que a outra abriu do outro lado. Aí saiu todo mundo revoltado. Para que isso? Entendeu? As pessoas que eu estava para lá de fora, eu não entendi, não sei o que estava acontecendo lá dentro, mas é uma impressão ruim, né? Então toma cuidado, se você tiver a gentileza, sempre fechar uma porta, essa porta normal, você, em todo canto que você for, você vai ser aquela pessoa generosa, aquela pessoa calma. Então, porque isso pode influenciar lá no seu emprego. Né? A pessoa vem dar uma ordem para você, respeite o limite, talvez não é aquela hora de você conversar, espera o momento passar. Então, aonde você for, seja gentil. Talvez você chega numa empresa e vai fazer uma compra ali, talvez o cidadão ali está meio nervoso, tá? E você já, não, é meu direito, eu já vou no meu advogado e vou processar todo mundo. Para quê? Vamos ser aquela pessoa mais generoso, né? Talvez é o momento dele, entender o momento de cada pessoa. Porque às vezes você, não piso mais os pés aqui. Aí, passa um determinado tempo, você olha para um canto, olha para o outro. Coisa chata, né? Ainda bem que você tem a humildade de reconhecer, pedir perdão e ir lá, né? Isso aí já é também um atributo. Mas precisa disso? Perdeu horas e energia sem precisão. Então é o seguinte, entendeu que o momento não é aquele? Respira. O que Jesus faria aqui? Pronto, está resolvido, né? Mas nós temos a nossa natureza. Não, eu tenho o direito. Para com isso. Isso aí vai gastar energia à toa. A energia deixa para gastar ali nos seus sonhos, seus objetivos. No ano que vem, talvez você não tenha mais relacionamento com o seu supervisor atual. Encerre o relacionamento com dignidade. Feche porta com gentileza. Feche as portas liberando perdão. A falta de perdão nos envenena. É um câncer que destrói por dentro. Entregue as pessoas a Deus. Feche as portas com coragem. Nem sempre é fácil fechar uma porta seguindo uma ordem do Espírito Santo. Lembre-se de que é preciso, lembre-se de que o precioso Espírito Santo nunca o deixará nem abandonará. Ele abre porta, ele fecha a porta. Ele é a ponte que todas as pessoas, ele é a ponte para todas as pessoas em seu futuro. Então o Espírito Santo é a ponte para todas as pessoas no seu futuro. Então, lembre-se disso. Todos os conceitos estão sendo informados aqui nessa manhã, porque Deus quer que você seja um profissional fora do comum. Aceite a correção de pessoas que realizam feito extraordinário. Deus designa libertador para nós. Um futuro em comum exige um mentor em comum. Moisés foi designado para libertar os israelitas do Egito. Se você está doente, procure um homem de Deus que acredita em cura. Então, se você está doente, procure um homem de Deus que acredita em cura. Você vai procurar uma pessoa que não acredita em cura? Não vai dar certo. Se você está com um problema financeiro, procure um homem de Deus que acredita em prosperidade, que acredita na libertação. Ninguém fracassa sozinho. Se isso acontecer com você, é porque ignorou as pessoas que Deus designou para ajudá-lo. Então Deus coloca pessoas. Tem pessoas habilitadas, tem pessoas, só que talvez nós somos muito cabeção. Não, eu sei. Aí passa sofrendo anos e anos. Era só ali sentar com aquela pessoa e pedir uma orientação e obedecer, né? Porque eu lembro com uma história, até um pregador contou, que uma determinada pessoa orou, pediu a Deus e Deus falou que ia conceder o socorro para ele. Aí veio o primeiro socorro. Ele falou, não, Deus falou que ia vir pessoalmente. Ficou esperando Deus. Veio o segundo socorro. Ele, não, Deus falou que ia vir pessoalmente e não conseguiu. Veio o terceiro, também ele ficou esperando Deus. Seguinte, ele morreu. Aí quando ele chegou lá no céu, a primeira coisa que ele falou, Deus, como é que é? Você não falou que é socorrer? Não, eu mandei 3 oportunidades para ver, você que não quis. Então, Deus não vem pessoalmente. Ele envia pessoas. Ele coloca pessoas no seu caminho. Talvez pessoa que você acha que é insignificante, mas aquela é a pessoa. Agora, se você está conectado com Deus, você vai ter a sensibilidade de entender que é aquela pessoa que vai esclarecer aqueles dilemas que você está na tua mente, aquelas coisas que você precisa saber
para identificar aquela situação da sua vida. Até na área financeira. Quantas pessoas ficam aí, quebrando cabeça, quebrando cabeça. Deus manda lá uma pessoa para ele, fala com ele, não, eu tenho orgulho. Aí chega lá um camarada, não, rapaz, você precisa vender isso, vender aquilo, tal, e resolver o problema. Não, Deus vai me ajudar. Mas você precisa resolver, está aqui, Deus está mandando aquela pessoa capaz de resolver. Mas você fica ali na mesma tecla, na mesma nota, não muda de nota. Aí as pessoas, teus amigos, já não aguentam mais, porque você não toma vem várias situações para você, várias soluções, mas você não quer, fica na mesma tecla. Aí as pessoas vão fazendo o quê? Vão se afastando de você, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E o dia que aí você morreu, acabou. Aí que ninguém vai chegar perto de você, ninguém quer chegar perto de gente morta. Então, enquanto você está respirando, Deus manda pessoas ali, então aproveita as oportunidades, senta com elas, vamos ver aqui, vamos pesquisar. Se você achou alguma dúvida, procura outra pessoa, minha situação é essa. Então procura, porque talvez a nossa sabedoria talvez é limitada, mas tem pessoas aí sábias. Vai fazer um negócio? Liga para uns 3, 4. Pessoa genuína. Quantas pessoas nós temos aí? Pessoas genuínas, pessoas sábias. Tem 2 formas de você ter sucesso. Com os seus erros ou aprendendo com os dos outros. Quando Deus quer abençoar, Ele traz uma pessoa para a sua vida. Reconheça essas pessoas. Quer ela se apresente como João Batista, vestida com pelo de camelo, ou com uma vestimenta de seda, estilo Rei Salomão. Quando Deus fala com você, geralmente é através dos líderes espirituais de sua vida. Não ignore. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um injusto, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Aceite a correção de pessoas que realizam coisas fora do comum. Então, aceite a orientação de seus líderes espirituais, de pessoas que são seus mentores. Aceita, que isso fará você um profissional fora do comum. Seja inimigo do seu ponto fraco. Não faça pouco caso do seu ponto fraco. Então, ponto fraco é algo aqui que um profissional fora do comum precisa estar atento. Porque todos nós temos um ponto fraco. Você já identificou o teu ponto fraco? Qual que é o teu ponto fraco? Uma vez nós fomos vender um bem imóvel nosso, em outra cidade, e um colega foi junto, vendedor, foi junto conosco ali. E na estrada, eu era bem novinho na época, saindo ali da ponta da cidade, ia passando uma mulher, bem vestida, né? Aí ele falou, gente, olha ali, aquele é uma espingarda de matar crente. Aí eu fiquei assim e tal, e faz até a gente olhar também, né? Eu não tinha olhado, mas o cara fez a gente olhar. O que era aquilo? Tempos depois, era o ponto fraco dele. Ele caiu. Era o ponto fraco dele, ele não cuidou. Então tem vários tipos de ponto fraco. Por exemplo, financeiro também. Tem muitas pessoas, tem muito ponto fraco financeiro. Qual que é? Tem pessoas que têm a sensibilidade de gastar mais do que ganha. Aí ele pega um cartão de crédito. Cartão de crédito não vai servir para essa pessoa. Porque cartão de crédito tem uma penalidade. Quando vencer ali a fatura, tem que pagar na totalidade. Porque se não pagar, aí ele vai... Então é um ponto fraco. Então essa pessoa, ele vai ter que passar aí por um momento de reflexão, de terapia, para ele se livrar disso, que o cartão não vai servir para ele. Não vai. Tem o ponto fraco. Agora tem pessoa, não, aceitei Jesus, ele está comigo aqui. Aí ele vai lá na pontinha do abismo. Você tem que passar longe. Pessoas que estão sensíveis nessa área, tem que passar longe, que é o ponto fraco dele. Então ele não pode. Agora não, eu vou lá. Aí, quando você vê, caiu de novo. Então, todos nós temos um ponto fraco. Identifica na sua vida. Talvez você tenha um ponto fraco, aquela pessoa que ferve muito, pessoas que andam com um copo cheio, é um ponto fraco também. Então, tenta sair dos conflitos, né? Você vê um conflito ali, passa longe. Ah, não, eu vou lá ajudar. Mas você não está preparado para aquilo, você não tem habilitação para aquilo. Às vezes nós não temos habilitação, não somos técnicos daquela área, querendo dar pitaco. Mas você é profissional dessa área? Não, mas eu vi, fulano de tal falou.
e fica gastando sua energia com coisas inúteis. Uma pequena falha começa a abrir caminho em nossa vida, como um câncer. Avareza, a lascívia, a mentira, falta de oração ou fofoca, cresce até esse ponto fraco e se transforma num monstro raivoso. Então, tem pessoas que o ponto fraco dele é fofoca. Já viu isso? Ponto fraco, fofoca. Recebe uma informação, uma fofoca. Aí ele passa aquilo lá para frente, talvez até uma mentira, uma fake news. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, toma cuidado, você recebeu uma informação, não passa para frente não. Talvez você vai ser o quê? Um canal de mentira. Tem pessoas aí passando noite sem dormir por causa de uma mentira. Vira uma alienação, vira algo assim alienado. Eu falei um exemplo para vocês aqui no primeiro encontro nosso. Por exemplo, me falaram para mim, desde pequeno, que eu não poderia leite com manga. Se comer, vai morrer. Se tomar, vai morrer. E o seguinte, para mim era uma verdade. Hoje eu descobri que é uma mentira. Então, quantas pessoas que estão transmitindo mentiras? Mentira! Por quê? Recebeu de uma pessoa que talvez foi envolvida numa roda de fofoca aí, mentira, não vigiou e passa. Aí que você vai ser um canal, pessoas vão sofrer por causa de você, uma mentira. Então, quando você receber algo, avalie aquilo. Será que compensa eu transmitir? Será que eu vou ajudar a pessoa? O que Jesus faria com essa informação? Ele deletava ou ele passava para frente? Não, eu vou contar. Se eu não contar, dá aquela coceira. Para com isso. Isso aqui, se você analisar hoje, muitos profissionais fora do comum, isso aqui está sendo um problema seríssimo para ele, essa questão da fofoca. Ele entra numa empresa para trabalhar, ali o que fala? Uma conversa para cá, uma conversa para outra, chega no ouvido do patrão, o que vai acontecer? Cartão vermelho para ele. Então, para com isso, não compensa. Talvez você até faça piada a respeito. Você não deve brincar com um ponto fraco em sua vida. Se não formos vitoriosos, enfrentaremos problemas. Esses problemas trazem ansiedade. E a ansiedade nos leva a atacar as pessoas que amamos. Destruímos a própria base da nossa vida. Então, às vezes, a tua atitude, o seu ponto fraco, que você não cuidou dele, pessoas da sua família vão ser bombardeadas. Pessoas da sua família vão receber isso sem precisão, porque a vida é assim. Por exemplo, se eu estou na sombra, toda a minha família, todas as pessoas que vão chegar perto de mim vão ser sombra. Agora, se eu estou no sol, todo mundo vai ficar no sol. Eu sou a base, então, você é o referencial para a sua família. Você é o referencial para as pessoas. Então, toma cuidado com o seu ponto fraco, porque é o seguinte, se tu cair, todo mundo, o filho do fulano. É o filho do fulano. Isso aí gera mal. Então, cuida desse ponto fraco. Comece, Espírito Santo, é hoje. Hoje é dia 25. Então, eu vou cuidar do meu ponto fraco hoje. Então, começa hoje. Porque ontem você não vai ter condição de voltar ao passado. Vocês viram aí, essa semana saiu uma matéria aí, saiu em todos os jornais aí, do... Como é que fala? Do submarino, fugiu o nome, submarino. Falei tanto essa semana, esqueci. Do submarino que afundou. Seguinte, quiseram voltar no passado. Implodiu. Quiseram voltar no passado. Então, se voltar no passado, ficou provado que vai implodir. Então, não resolve. Então, fica voltando ao passado, não. Tá? Que vocês viram aí o exemplo essa semana aí que não deu certo. E pessoas que eram vitoriosas. Pessoas vencedoras. Pessoas que pagaram milhões para fazer essa viagem. E foi implodida a viagem deles. A batalha de sua vida ocorre entre o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Todas as pessoas têm algum ponto fraco, pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Seu ponto fraco fará com que você se una às pessoas erradas. Lembre-se de Sansão e Dalila. Então, Sansão e Dalila é uma prova. É uma prova disso.
Você deve confrontar seu ponto fraco quando ele surgir pela primeira vez, quando ainda estiver pequeno. Poucas pessoas confrontam seu ponto fraco com a arma correta, a palavra de Deus. Então você tem que confrontar seu ponto fraco com o quê? Com a palavra. Satanás irá esforçar o máximo para estimular seu ponto fraco e transformar numa besta raivosa que o destruirá. Continue resistindo. A presença de Deus é um lugar onde seu ponto fraco irá morrer. Seja inimigo do seu ponto fraco. Então, seja inimigo do seu ponto fraco. Encontre um mentor em comum. Um mentor é um professor confiável. Um futuro em comum exige um mentor em comum. Seu mentor enxerga seu futuro antes de você. Mentores não são necessariamente líderes de torcida. Um mentor é como um técnico. Então, talvez você viu uma pessoa engraçadinha, pessoa que grita muito, conta umas piadinhas aí, você fala, esse é meu mentor. Não é. Mentor não é um líder de torcida, é uma pessoa técnica, é uma pessoa que estudou, é uma pessoa que passou por aquela situação. Esse é um mentor. O papel dele não é simplesmente confirmar o que você está fazendo corretamente. A tarefa dele é corrigir você e evitar que cometa erro. Existem duas maneiras de se aprender: com os nossos erros ou com um mentor. Receber o ensino de um mentor é adquirir sabedoria, sem ter de sofrer. Receber o ensino de um mentor é obter sucesso sem ter de esperar por ele. Então, todos nós precisamos de um mentor. Todos nós precisamos. Você não nasceu sabendo. Você precisa. Por exemplo, você que é um professor, então você precisa de um mentor, um professor que é mais antigo, um professor. Você precisa, toda a tua profissão, você precisa estar perto de pessoas aprendendo. Espera aí, deu certo ali, vou ver o que está acontecendo ali. Você precisa ter essas experiências. Seus objetivos determinam quem deve ser seu mentor. Você deseja entrar num campo imobiliário? Então, o que você vai ser? Você vai encontrar um corretor mais produtivo, de mais sucesso naquela área. Você vai encontrar essa pessoa. Então, tem uma pessoa de sucesso aí, você vai ser o quê? Buscar ficar pertinho dele. Você quer ter um ministério? Aqui é o segredo. Encontre um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa com quem servir. Você vai fazer o quê? Vai carregar a pasta dela, você vai engraxar o sapato, servir de babá para os filhos dela, limpa a casa dela, lave o carro. Você tem que estar sempre perto dela. Viu um objetivo ali, peraí, você está aprendendo. Aí você quer receber a benção, mas você não quer ajudar. Pensa bem, tem uma pessoa de sucesso ali, você está sempre perto, quer ajudar, vai ser transferido. Quando chegar a informação, aquela pessoa vai passar para você. Faça o que for necessário para ter acesso à unção dessa pessoa. E conviva na atmosfera onde ela se encontra. Então é o seguinte, eu lembro quando eu comecei a advogar, quem eu procurava? Aquelas pessoas de sucesso da cidade. Pessoas genuínas. Ia ter uma audiência dele, eu estava lá pertinho dele. Aí algumas pessoas chegavam, não, esse cara é chato, esse cara é antigo. Não, mas esse cara tem muita coisa boa, deu certo. Eu ficava pertinho dele, ouvindo, falava alguma coisa, eu estava pegando. Foi onde eu aprendi muitas das coisas hoje que eu aplico na minha vida. Hoje, eu aprendi com pessoas que deram certo. E até hoje, eu continuo aprendendo. Enquanto eu estiver respirando, eu vou estar aprendendo. E quero estar atrás de pessoas que vão me agregar, pessoas que vão trazer algo para mim que vai melhorar a minha vida. Porque às vezes, o que acontece conosco? Nós ficamos só atrás de pessoas complicadas. Pessoas com a vida cheia, assim, a atmosfera pesada. Aí você vai chegar perto, vai fazer o quê? Vai transferir para você. Não tem outro jeito. Aí você fala, não, eu vou lá para ajudar ela. Tudo bem, se você está cheio do Espírito Santo, você vai querer transformar a vida daquela pessoa, mas cuidado, você tem que influenciar, não ser influenciado. Aqui que é o problema. A pessoa fala, não, vou ajudar ele, vou ajudar. Quando vê, entendeu? É aquela velha história do passarinho que dorme com o morcego, mas amanhece com o pescocinho para baixo, então toma cuidado. Tenha ciência dos compromissos dos outros. Isso aqui é um dos objetivos que você tem que compreender bem isso aqui, ó. Respeite o compromisso de outras pessoas. Isso aqui é algo que um profissional fora do comum tem que entender. Porque às vezes você não respeita o compromisso dos outros. As pessoas têm uma agenda.
Aí você vai ali, quer que a pessoa ouve você naquele dia. Marca uma agenda com ela. Não, tem que ser hoje. As pessoas que ignoram o compromisso dos outros não demonstram consideração. Seu único objetivo é conseguir algo pessoal, independente do que isso custaria ao outro. É uma pessoa egoísta. Ele só pensa nele. Ele esquece que o outro tem outra agenda. Não, tem que me atender agora. Tem coisa, tudo bem. Emergência, já tem um nome. Emergência, né? A necessidade do outro não significa nada. A agenda ou compromisso do outro não significa nada. Simplesmente só pensa no seu próprio umbigo. Certifique sempre de que o tempo que passa com alguém é apropriado para o cronograma dessa pessoa. Rejeite palavras manipuladoras, intimidantes ou abusivas. Declarações do tipo: você nunca tem tempo para mim. É simplesmente uma tentativa de intimidar. Declarações do tipo: você sempre tem tempo para outras pessoas. E a desculpa de uma vítima. Então isso aqui, um profissional fora do comum, ele não pode ter isso em mente não, porque às vezes você fica dessa forma. Você atribui isso para a sua vida, isso aqui vai criando barreiras para você. Aí quando você vem lá para cá, o cara, vem vindo um camarada lá, esse vai usurpar meu tempo todo, então tira ele da minha agenda, eu não aguento. Por quê? Você marca uma hora, fica 3 horas. O cara, não, respeita a agenda do outro. Então o profissional ele tem que ter isso em mente. Marcou, se é 20 minutos, é 20, se é 30, é 30, 40. Existem casos excepcionais, mas não pode ser uma regra. Tem pessoas que é uma regra, ninguém aguenta. E lá vem vindo ele. Corre todo mundo. Não pode ser assim, você vai fechando porta para você. Você tem que respeitar o tempo do outro. Esse tipo de gente não tem consideração genuína pelos outros. São obcecadas consigo mesmo. Não podemos dar a elas tempo e atenção suficiente que satisfaz. Identifique sempre aqueles que demonstram desprezo e de respeito pelo seu tempo e dom mais precioso que Deus nos deu. Aquelas que não respeitam seu tempo também não respeitarão sua sabedoria. Quando você demonstra consideração pelos compromissos de outro, obterá a favor deles. Então esse aqui é um dos segredos. Quando você respeita o tempo do outro, quando você respeita o outro, você vai receber o favor dele. Quando a pessoa ligar para você, marca uma agenda, você, marca aí, vê aí. Se não tiver, você vai descobrir uma agenda para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai vir, você vai ter alegria de trazer informação para aquela pessoa, Então, nós precisamos, porque senão isso aqui impede muitas pessoas de ser abençoadas. Aí depois ele fica como vítima, colocando aí um monte de coisas ainda à frente. Encara a diferença de personalidade como um ingrediente necessário para o seu sucesso. A grandiosidade está presente em todo. Sua reação para com a grandiosidade revela sua humildade. O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios, a sua procura. As pessoas trazem contribuições diferentes para a nossa vida. Creio que necessitamos de opiniões diferenciadas na vida. Algumas pessoas precisam daquilo que temos. Não precisamos de algo que outros podem oferecer-nos. Somos a soma total de nossas experiências. A personalidade de cada indivíduo é diferente. Cada pessoa ao nosso redor tem uma quantidade de conhecimento distinta. Cabe a nós lançar o balde no poço e retirar o que necessitamos. Então, cada pessoa que está em volta de você, ele tem um conhecimento. Um tem um pouquinho, outro tem mais um pouquinho. Então, um profissional fora do comum, ele tem que identificar isso. Ele pega um pouquinho dessa pessoa, um pouquinho do outro, e assim vai ter o nosso sucesso. Porque o que está acontecendo hoje, com a nossa atualidade, as pessoas estão vivendo na ignorância. É muita ignorância. No lugar dele resolver a situação, pegar aquela informação, não. Ele ignora, vai ignorando, e vai ficando na ignorância. Aí ele passa a ser o quê? A vítima da vida. Deus é culpado. As pessoas são culpadas. Até Deus ele culpa. Tem decisão que é você que tem que tomar. Deus
Deus não vai ler nenhum livro para você. Deus não vai estudar por você. Não tem jeito. Então, todas as pessoas que estão em volta de nós, todas as pessoas que você escolheu para você ter relacionamento, pega um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de lá. Aí se você, não, eu preciso aprimorar meus conhecimentos. Então começa, naquela área que você quer ser bom, começa a ir buscar. Entendeu? Se você quer um engenheiro, você vai buscar onde? Informação. Aquele engenheiro, quem é um engenheiro de sucesso aqui? Vai lá tomar um café com ele, né? Respeita a agenda dele. Então vai lá tomar um cafezinho com ele. Vai lá ter uma informação, ele vai estar dando uma palestra em tal lugar. Estou dentro. Vai lá, quando terminou, dá um oi, cumprimenta ali. Você vai desenvolvendo o seu profissionalismo. Porque é aqui que as pessoas param no tempo. Ele sonha, faz uma faculdade, mas o primeiro ato dele, ele já é carimbado. Então, a profissão, nossa, quem faz é nós mesmos. Porque toda profissão é relação de confiança. É confiança. Por exemplo, o médico. As pessoas têm que confiar, né? Ele não pode ter só o título de médico. Se ele for ali um dia e ele não passar confiança, está fora. A pessoa nunca mais vai voltar. E tem um pequeno problema. Você vai levar uma informação para outras pessoas dele. Então, temos que ater a esses fatos para nós ser um profissional fora do comum. Você acha que a minha vida é diferente? Não. Eu tenho buscado isso a todo momento. Às vezes, vai acabando a energia, né? Ficando fraquinho, né? Fraquinho, depois, opa, voltamos de novo. Porque às vezes a vida, igual eu falei para vocês, a vida é uma corrida de 5 quilômetros com obstáculo. Às vezes, vai ter um obstáculo, ele existe. E nós não preparamos para aquilo. Aí, seguinte, ali dá uma canseira que talvez você chega fraquinho, mas aí vem aquela energia, né? Do céu, aquela energia que você busca. Aí você cria força, vai treinar e tal. Aquilo que era para passar uma semana, você vai gastar um ano, né? O importante é que você tenha a sensibilidade de entender o momento e passar aquilo. Tem coisas que quando você não treina, você passa 2 anos, 3 anos, barrado na mesma tecla. Mas quando você descobre a visão, descobriu, você consegue vencer. Então vamos entender as personalidades de cada um. Esteja disposto a ouvir outras pessoas. Cada um tem uma maneira de enxergar a vida. Cada um tem uma maneira de sentir. Cada um ouve de maneira diferente. Então, tenta buscar as pessoas, entender os momentos, né, das pessoas. Ouvir. Espera aí, nessa área minha aqui. Ouve. Porque às vezes você chama a pessoa, você vai lá, pega um ensinamento da pessoa, mas você fala mais do que ela. Tem pessoas que vai ali e ele fala mais. Aí chega ali, ele saiu dali e fala, mas o que eu vim ouvir aqui? Eu falei mais, aí, ponto. Aí tem que marcar outra agenda de novo. Aí aquele camarada que ficou só ouvindo ali, ele é inteligente. Aí outro dia você vai marcar outra agenda de novo. Ele fala, deixa para mais uns 30 dias a mais. Aí você perdeu, atrasou aquele alvo que você buscou, aquele objetivo que você buscou. Então, vamos ser pessoas sensíveis. Aí talvez você está aí sentado aqui agora, pensando, mas será que eu consigo? Será que eu posso? Consegue. Você consegue ser um profissional melhor que você foi ontem. Hoje você consegue. Encare cada pessoa ao seu redor como uma solução em potencial. Valorize seu acesso a ela. Quando você receber um cartão de visita, coloque no lugar apropriado. Então é o seguinte, talvez você foi lá, aqui fala cartão de visita, hoje você recebe muitas informações aí, né? Então, você anota aquela agenda. Você sabe que tem um profissional ali que melhorou a tua profissão. Aí você não notou o telefone dele, você precisou dele, como é que você vai caçar? Ele deu um cartão para você no dia, você não achou, não marcou o telefone. Aí você passa 3, 4 horas caçando um profissional. Por exemplo, eu preciso de vários profissionais para trabalhar comigo. Eu preciso do contador. Eu preciso do médico. E vários profissionais. Por exemplo, preciso de pedreiro. Para que pedreiro? Ali na minha profissão, talvez precisa para analisar algo que eu não estou entendendo ali. Preciso de um engenheiro. Porque eu não sou técnico.
Eu só sou formado em direito, então eu vou entender direito. Agora, a questão técnica eu vou ter que chamar. Aí, cadê o telefone daquele cara? Aquele cara é bom e vai. Não, vamos lá no Google. Tem coisa que talvez você não encontra. Você não encontra, o cara tem um celular, talvez não vai estar as anotações lá, né? Então, valorize todas as informações que você pegou daquela pessoa. Invista o que for necessário para permanecer em contato com pessoas extraordinárias. Então, invista o que for necessário. Invista o que você puder para estar perto, em contato com pessoas extraordinárias. Porque se você estiver em contato com pessoas que não são genuínas, pessoas que não têm sucesso, você vai atrair. Você vai atrair. Já pensou, por exemplo, coisas positivas, elas têm dificuldade para andar, passar para frente. Pode notar. Agora, coisas ruins, mas é ligeira, pega. É uma praga. Você pode ver, a pessoa tem um hábito ruim, ele passa para meio mundo de gente. Coisa positiva é difícil. Ele não anda. Aqui é um dos pontos que nós precisamos analisar. Quem são as pessoas da nossa profissão que nós vamos espelhar? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas tementes a Deus? Então, vamos analisar isso. Então, talvez você tenha estudado, buscado várias saídas, e talvez a saída para a sua profissão são pessoas. Não, pessoas. E se eu pegar um colega meu de profissão, ele vai tomar meu lugar. Para com isso, não existe isso. Você é único, não tem ninguém que vai tomar o seu lugar. A não ser que você for péssimo. Mas você precisa estar perto de pessoas. Trocar informação. Porque você não vai ser só o sanguessuga, né? Só chegar, só querer usurpar e não transferir nada. Por exemplo, eu vou conversar com um engenheiro, eu vou transferir a minha sabedoria de direito, vou aprender. É uma troca de informação. Mas às vezes você quer chegar lá, só sugar, né? Sugar. E depois sair dali e nem passar na recepção para ver se tem algum valor. Não, isso aí não vai ter nada, não. Então, precisamos estar atento a isso. Buscar as informações das pessoas extraordinárias para nós termos sucesso na nossa profissão. Por exemplo, eu, como advogado, seguinte, eu tenho que estar tendo colegas, trocando informação, ligando para um, ligando para outro, como é que resolveu isso, como é que resolveu aquilo. Isso é sabedoria. Sabedoria, são meus mentores também. Quantas pessoas ligam para mim? Tem dia na parte da manhã, meus colegas o tempo todinho atendendo os colegas meus que trabalham comigo advogado. Atendendo eles, faz assim. Atendendo, resolvendo pessoas de outros escritórios. E como é que você resolveu isso? Como é que fez aquilo? Isso aqui é troca de informação. Então você vai procurar pessoas extraordinárias para você aprender, para você buscar. É caça-tesouro. A vida é caça-tesouro, você tem que caçar. Não, Deus vai mandar, vai cair do céu aqui agora. Esquece. Isso aí não vai acontecer. Isso aqui aconteceu lá no povo do deserto, caiu um maná, mas... E lembro que o maná tinha que consumir no mesmo dia, não podia passar para o outro dia. Então, vamos estar atentos. Vamos estar atentos. Crie um programa de treinamento específico para a sua equipe. Sempre nos lembraremos daquilo que ensinamos. Disponha a instruir as pessoas inexperientes com quem você convive. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Provérbios 9:9. Alguém já disse que não aprendemos nada quando conversamos. Só aprendemos quando ouvimos. Esse é um conceito bastante incorreto. Segundo Mike, alguns de seus pensamentos e de suas ideias mais fascinantes ocorreram quando estava ensinando outras pessoas. Então, quando você está ensinando, você está aprendendo. Por exemplo, hoje aqui nessa manhã, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, olhando para vocês, os olhos de vocês aqui, ouvindo eu aqui, eu estou aprendendo. Então, aquela pessoa que retém a informação é igual maná, vai estragar. Você não pode reter. Você tem que passar essa informação para frente, ensinar. É muito importante que você ensine alguém, treine pessoas. Então, você tem que treinar. Na tua profissão, você pode treinar outras pessoas.
Por exemplo, a mãe em casa, você pode treinar a sua filha. Como treinar? A fazer o serviço de casa. Porque é o seguinte, se ela não tiver condição, ela vai fazer. Se o marido der condição para ela, vai ensinar a mandar. Tem os dois jeitos. Porque às vezes, não, tadinha, não vai ensinar nada para ela. Não transfere o conhecimento, a mãe não transfere. Aí a filha casa ao problema. Não sabe nada, não sabe mandar e não sabe fazer. Se casar com uma pessoa que não tiver condição, como é que vai ser? Então isso aqui é instrução, você tem que transferir. Não é dó. Eu tenho dó, não é nada de dó, não. Isso, igual eu falei semana passada para você, nós estamos vivendo um dia que a pessoa, eu tenho dó. Tem que parar com esse negócio de ter dó do outro. Você tem que ter compaixão. Porque compaixão tem uma ação. Jesus não tinha dó de ninguém, não. Ele tinha compaixão. Porque é o seguinte, o cara está com situação, vou orar por você. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tinha uma ação. Porque às vezes, eu tenho dó da minha filha, mas você não faz nada. Não ensina, não faz nada. Aí o que acontece? Depois a vida vai chegar. A conta vai chegar. E o seguinte, você vai ter que chorar com ela. Aí pode ser tarde ou, se estiver respirando, vai ter tempo. Só que aí o sacrifício vai ser maior. Transmita a elas o que você sabe, principalmente aqueles sob sua autoridade. Qualquer pessoa que cumpra a ordem que você dá, empregado, filho ou qualquer outra pessoa, então empregado teu, ensina ele. Começou o primeiro dia aqui, faz isso, ensina. Não, aprende sozinho, aprende com os outros. Não, você precisa se reunir com sua equipe e transferir. Aqui, vai acontecer isso, o sonho é esse, o objetivo é esse. Está vendo lá? Vamos colocar todo mundo para enxergar o objetivo. Empresa de sucesso tem empregados bem informados, bem treinados e confiante em cumprir as ordens que recebe. Exige tempo, exige esforço, exige grande paciência. Então, o profissional fora do comum, ele precisa ter isso em mente. Ele tem que ter uma equipe ali bem informada, uma equipe que pensa como ele. Porque às vezes, não, se eu informar, eles vão montar outra empresa. Eles vão concorrer comigo. Não, você tem que transferir esse conhecimento. Você tem que transferir, ensinar. A empresa vai chegar naquele objetivo. Então, todo mundo vai ter que treinar. Porque é o seguinte, não tem como você estar no gol, você ser o goleiro, ser seu atacante, ser seu... Não tem como. Às vezes, nós queremos ser tudo, né? Chegamos no lugar, entendeu? Já pensou o pastor Marcos chegar domingo à noite aqui, ele vai ser o cantor, ele vai ser não sei o quê, ele vai ser não sei o quê. Entendeu? Ele vai cuidar da porta, ele vai cuidar, trazer... Não, tem que treinar a sua equipe, porque está tudo afinadinho. Quando começa o culto aqui, está todo mundo ali, cada um cuidando da sua área. Então, nós precisamos treinar. Porque, às vezes, muitas empresas quebram porque não treina. Não treina seus funcionários, não treina. Aí quebra. Aí a culpa é de quem? É de você. Você que está no volante, Você que está ali, É você que vai ensinar. Como você vai conseguir isso? Buscando conhecimento e transferindo para os seus funcionários, seus colaboradores. É aqui que é um ponto-chave, que é onde nós paramos e não crescemos. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, quer ser um profissional, então transfira esses conhecimentos para seus empregados, para seus colaboradores. Reúna com a sua equipe. Toda música precisa de um cantor. Qualquer pessoa que realiza uma tarefa importante precisa de motivação. Todo estudante precisa de um professor. Então, você precisa de motivação. Você precisa trazer motivação para todos. O fato é que nenhum nasce sabendo. Nós nos tornamos aquilo que somos hoje. Tivemos de descobrir tudo o que sabemos agora. Isso levou tempo, exigiu esforço e estudo. Sua equipe não irá saber de tudo. Seus funcionários podem não ver o que você enxerga. Então, você tem que trazer isso. Eles não vão saber o que tem dentro de você. Não tem como eles saber o que tem dentro de você. Você tem que transferir. Você tem que transferir. Os teus olhos têm que passar para ele. Para quando você não estiver ali, o cliente vai chegar. E quando o cliente chegar ali, ele vai transferir. Olha aqui, o produto é isso, o produto faz isso, o produto faz aquilo. Aí a venda foi feita e os dividendos vão sair para todo mundo. Não é isso?
Você precisa dedicar tempo para estimular a visão deles e o conhecimento sobre as tarefas e as recompensas que deseja que eles busquem. Então você precisa se reunir, o mínimo uma vez por mês, se reunir com a sua equipe. Reunir ali, faz uma oração, transfira o conhecimento. Ó, a empresa precisa chegar a esse objetivo. Então vamos motivar, trazer palavras positivas para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão ali sob a nossa ordem. Precisa disso, para ter motivação, energia, para começar um novo mês, todo mundo afinado. Para você não cansar, porque, pensa bem, uma pessoa com uma equipe ruim, ele chega de tardezinha, aí começa a dizer, ô vida, não aguento mais. Aí começa no muro das lamentações. Deus não se agrada disso. Deus olha lá, filho, você é vencedor, filho. É só você transferir, está dentro da tua cabeça as informações que você precisa para você descansar. Para você estar aqui, ó, no seu intervalo de almoço, descansando e lá, ó, a máquina está rodando, a máquina está afinadinha. Agora você não faz isso. Eu te dou sabedoria, te dou conhecimento, você não faz. E às vezes não fazemos por quê? Orgulho. Não, se eu ensinar, ele vai montar outra lá na esquina de frente. Se você pensar assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Você já está pensando pequeno. Quem pensa grande, ele passa para frente, ele vai embora. Ele não quer saber se você vai, não. Que Deus deu talento para você que não deu para o outro. O outro pode ir lá, mas não consegue. Não consegue. Agora, se você tiver dentro de você essa mesquinhez, eu acredito sim que o outro pode ter sucesso. Porque o outro talvez pode quebrar essa barreira que você não quebrou. Quantas pessoas que nossa cidade que eram funcionários e hoje são patrão? São patrão daqueles que eram patrão dele. Tem pessoas aqui na cidade que ele era um funcionário lá de limpeza, bem simplinho lá, o primeiro funcionário lá, o mais simples, que ganhava menos. Hoje, ele é um profissional extraordinário que muitas pessoas querem ir lá pegar a sabedoria dele, quer ficar pertinho dele. Onde ele está, quer ficar pertinho dele. E o camarada que dava ordem para ele está recebendo ordem hoje. Por quê? Talvez não quis passar. Porque aquela mesquinhez e aquele camarada, dava para ele ter usado aquele camarada com a sabedoria ali, ele não usou. Então, talvez você está pensando, mas quando eu vou buscar isso? Como eu descubro o momento certo? Se você tiver uma intimidade com o Espírito Santo, ele vai resolver esse dilema para você. Separe tempo para ensinar outras pessoas. Então, vamos separar esse tempo para ensinar outras pessoas. Talvez surgiu um momento, uma oportunidade para você dar uma palestra X. Aceita. Tem sacrifício? Tem. Tem sacrifício. Eu lembro quando o pastor falou para mim que eu ia dar essa aula. Tem sacrifício? Tem. Tem sacrifício. Tem sacrifício. Preparar, sintonizar esse vermelhinho, azulzinho aqui, notar tudinho. Isso aqui não é fácil. Ler, buscar, pensar, o desafio, está aqui 1h30. Mas isso aqui tem valor. Isso aqui eu estou sendo pontuado, você não sabe como. Talvez pessoa, mas por quê? Porque isso aqui estou sendo pontuado. Estou abençoando pessoas e estou sendo abençoado. Só de olhar para vocês aqui, ó, isso aqui já é bênção para mim. Benção para mim. Ali, pessoas que vão, através desse vídeo, ser abençoadas através dessa palavra. Quantas pessoas que eu recebi no meu celular lá, pessoas da minha família, que eu nunca ia conseguir falar algo para eles. Falei através dessas aulas aqui. Pessoas lá do Paraná, que eu tenho mais de 20 anos que eu não convivo, passaram uma mensagem no meu celular e descobriram o número, sabe onde? Lá no grupo da família. Nem contato comigo tinha. Passou ali, ó, esse aqui já foi abençoado. Vale a pena ou não vale? O esforço. Mas você pode também. Você pode também. A empresa A chamou você lá para você dar uma palestra, vai lá dar uma palestra. Pastor Marco ligou para você, ó, preciso de uma... Estou pronto. Vai em busca, vai ler livro, vai buscar, você vai ter que buscar. A caça tesouro. É você. Coragem. Busque esse encorajamento que você consegue. Dê uma segunda chance a quem fracassar.
Toda pessoa comete erro, qualquer pessoa fracassa, mas as grandiosas se põem de pé novamente. Todas merecem a chance de mudar. Permita que faça isso. Quando a pressão aumenta, as pessoas ao nosso redor são afetadas e influenciadas. O estresse delas pode ter um efeito sobre nós. A demanda constante de outras pessoas geralmente gera impaciência e erros. Durante esses momentos é necessário demonstrar misericórdia. Então, às vezes, você é aquele camarada durão, entendeu? Dá cartão vermelho toda hora. Mas será que não é hora de você demonstrar misericórdia? Porque é o seguinte, se você começa a dar cartão vermelho para todo mundo, uma hora você vai levar também. Então, misericórdia. Talvez o seguinte, dá uma segunda chance, o cara caiu. Será que não é hora de você levanta, vai lá, passa um remedinho junto com ele, ajuda ele, compaixão. Aí não, cartão vermelho, coloca o outro no lugar. Mas talvez aquela pessoa seria a pessoa que ia colocar você lá na frente. Aqui é um dos pontos chave para o seu sucesso. Avaliações incorretas são feitas, decisões erradas são tomadas. Sempre dê oportunidade para que as pessoas mudem. Pense a respeito da sua vida. Muitas frustrações o fizeram agir com falta de descrição, com palavra áspera e com um comportamento raivoso. A grandiosidade não está na ausência de defeito, mas na disposição em superar. Então você, naquele momento raivoso, tem olho nervoso, ou talvez do outro lado também, tenha misericórdia. Perdoe. Que aqui é um dos pontos que você perde muitas coisas. Você tem que entender um momento. Na linha do tempo, você tem que ver onde você está. Talvez você não entenda a linha do tempo, é onde você se ferra. Libere perdão. Não obriga as pessoas a viverem com as decisões do passado. Tudo aquilo que semeamos irá voltar para nós, 100 vezes mais. Então, não fica no passado não, o passado acabou, o passado foi ontem. Me ofendeu. Para com isso, foi ontem, hoje é hoje. Você está respirando, acabou. Perdoe 400 vezes, perdoe 70 vezes 7, dê tempo suficiente às pessoas. Talvez o seguinte, dê tempo para elas também. Talvez você quer ser perdoado, não, tem que ir lá pedir perdão agora, mas se for lá agora, talvez você vai levar um pé do vidro. Espera um pouquinho, espera a poeira baixar. O que Jesus faria? Demora 8 segundos. Talvez é os 8 segundos que você precisa, talvez você precise de um dia, precise de uma semana. Já pensou? Eu entendo que eu não fiz nada de errado. Não, eu vou lá na pessoa agora. Vou lá pedir perdão para ela, se ela entendeu o que fizer. Talvez não é o momento. Talvez é o momento. Espírito Santo, você chega lá e se ela não tiver raivosa, como é que vai ser? Então, tenha sabedoria também, tá? Dê tempo para elas. Você já se conhece, elas não. Elas não conhecem todas as suas falhas. Não conhece todas as suas habilidades. As pessoas não têm as mesmas recordações que você. Portanto, não pode saber como se sente. Talvez esteja observando o presente. Você está vendo o amanhã. Dê uma segunda chance a quem é fracassar. Então, aqui é um dos pontos-chave. Para o teu sucesso profissional. Perdoe, dê uma segunda chance. Tenha misericórdia das pessoas. Tem hora que talvez não é aquele momento, vai ser o outro dia para você conversar com ela. Talvez surgiu ali uma situação, um momento ali ferveu entre os dois funcionários e você é o camarada que vai fazer a pacificação. Talvez você tenha que vai para casa tomar uma água e o outro dia você senta com os dois e resolve. Porque naquela hora pode até você apanhar, então não compensa. Não compensa, então tem que usar sabedoria. Tem coisa, talvez, não tem como deixar para amanhã. Tem que se resolver hoje. Mas aí você que vai ter que analisar. Porque tem muitas pessoas perdendo o emprego, empresa sendo quebrada, porque não estão usando de misericórdia. Não perdoa. Dá o cartão vermelho. Negócio é cartão vermelho aqui, acabou. Não. Profissional fora do comum não tem. Tem momento que pode surgir. Seria o último caso, você tem que avaliar, peraí, vamos avaliar, vamos fazer uma conta. Por exemplo, o profissional ele tem que entender de matemática.
Ele tem que somar. Peraí, quais são as virtudes desse camarada? Opa! Quais são o lado ruim dele? Peraí, vamos subtrair. Subtrai. Você não faz isso, faz só aqui. Aí outro dia você, e agora? Quem que eu vou arrumar? Aí pega um meia colher lá e é o problema. Olha o problema surgindo. Faltou o quê? Sabedoria. Então, Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida. Então, nesses 3 domingos que nós passamos aqui, aprendemos 31 passos para nós alcançar os nossos objetivos. Creio eu que abençoei a vida de vocês, fui bastante abençoado com vocês, tá? Quero agradecer a todos vocês aqui. E agora, nós vamos partir para aquele, nós temos ali uns minutinhos, tá? Eu queria ouvir vocês dessa palestra aqui hoje, quais são os pontos positivos que vocês aprenderam, que vocês precisam melhorar também. Conta para nós aqui, talvez vocês tenham uma experiência para nós aprender com vocês. Ok?